Meus amigos, simplesmente quer dizer, vazaram não, saíram imagens oficiais da quinta temporada de Stranger Things, novas imagens e dessa vez imagens reveladoras. Temos o Lucas, temos o Dustin, temos até a Eleven, cara, utilizando seus poderes, o Super Salto. Cara, tem essa imagem do Lucas, né, sendo atacado pelo Demogorgon lá nos túneis subterrâneos, tem um novo pôster da Empire, tem o Andy, né, ameaçando o Dustin e simplesmente os irmãos Duffer abriram o jogo em uma entrevista e revelaram muitas informações cruciais da última temporada. Eles revelaram que o último episódio vai ser um epílogo de mais ou menos uns 40 minutos, ou seja, vão ser 40 minutos de pura choradeira pra gente se despedir da galera. E tem um detalhezinho nisso tudo que provavelmente vocês não perceberam, que vai ser muito importante. E a gente vai comentar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Simbora! Hello my friends, Geek na voz e simplesmente a Empire, né, uma revista muito, mas muito reconhecida lá fora, né, que tem divulgado algumas informações e imagens oficiais da quinta temporada, simplesmente revelou esta belíssima ou não imagem assustadora do Demogorgon atacando o Lucas. A nova imagem, né, divulgada pela Empire, reforça uma das teorias mais sombrias da quinta temporada, que os túneis subterrâneos do mundo invertido voltarão a ser um cenário central e muito mais perigosos do que antes, né. No teaser recente, a gente já tinha visto o Lucas, né, perdido nesses túneis em um ambiente sufocante e avermelhado, né, com algo se aproximando dele. Agora, com a imagem revelada, fica confirmado que essa criatura é o Demogorgon, né, o mesmo tipo de monstro que aterrorizou Hawkins nas primeiras temporadas, mas possivelmente uma versão ainda mais brutal, adaptada às mutações causadas pelo Vecna, né? E cara, o visual da cena, né, com essa iluminação avermelhada, o contraste entre o medo e o Lucas e a monstruosidade do Demogorgon, sugere que os túneis vão funcionar como uma extensão viva do próprio Vecna, talvez conectados mentalmente a ele. E a textura orgânica das paredes, né, e a semelhança com o visto na quarta temporada indicam que esse espaço pode servir como novo campo de batalha para os personagens, né? Um labirinto biológico que aprisiona e corrompe tudo ao redor. Além disso, a presença do Lucas nessa cena é muito simbólica, né? Porque entre todos os personagens que simplesmente foram traumatizados, ele foi um dos poucos que manteve os pés no chão e ficou atento ao que estava rolando ao seu redor, a realidade. Ser colocado cara a cara com o Demogorgon pode representar o colapso final dessa barreira entre os dois mundos, né? O real e o invertido. É possível que a cena seja parte de uma sequência onde o grupo tenta resgatar a Eleven ou a Max, né, e o Lucas acaba isolado. E combinando esses dois elementos, parece que essa quinta temporada vai representar todos os tipos de horrores que vocês imaginarem, né, tanto o horror físico pelo Demogorgon, quanto o horror psicológico pela parte do Vecna. E isso daí vai se encerrar um ciclo que começou lá em 2016. E tivemos essa outra imagem também revelada da turma do basquete, né, os amiguinhos do Jason, que o Jason já foi de arrasto pra cima na última temporada, simplesmente o Andy, né, meio que colocando sob pressão ali o Dustin nos armários, e meu amigo, essa cena é reveladora. Essa nova imagem da Empire, né, traz de volta um clima de tensão que remete diretamente às consequências deixadas pela morte do Jason na quarta temporada de Stranger Things. E o Andy faz parte do mesmo grupo do Jason, né? E a expressão agressiva e o uniforme verde, né, com o emblema do time, deixam claro que o grupo ainda guarda rancor e culpa o Hellfire Club, especialmente o Dustin, pelos eventos trágicos que destruíram a cidade e levaram à morte do líder deles, né? E essa hostilidade não é apenas um eco do passado, mas um reflexo de como a população de Hawkins ainda está confusa e paranoica em relação ao que aconteceu no terremoto. E como vimos no teaser, a lápide do Ed Manson foi pichada com insultos, um sinal de que o estigma do culto, né, continua vivo. E é bem provável que essa cena do Dustin anteceda essa outra imagem que a gente viu no teaser, que é simplesmente o Dustin com o olho roxo, ou seja, alguém vai dar um pancadão no Dustin e provavelmente vai ser o Andy ou então alguém da turma do basquete. E a segunda imagem, né, com Dustin, Mike, Lucas e Will juntos na floresta, mostra o grupo tentando se reconectar e talvez investigar novamente o que está por vir. E o Dustin, ele está com a mesma roupa dessa cena da escola do Andy, ou seja, deve ser uma continuação direta, deve se passar no mesmo episódio. E o contraste entre esses momentos de união e violência na escola mostra como os garotos estão mais isolados do que nunca, né? Lutando não só contra o mundo invertido, mas também contra a própria comunidade que os vê como culpados. E esses conflitos humanos devem ter um grande peso na quinta temporada, né? Que é o preconceito e o medo coletivo que se unem ao terror sobrenatural, criando uma atmosfera onde o verdadeiro inimigo pode ser tanto o Demogorgon quanto os próprios habitantes de Hawkins, velho. E teve até aquela cena do teaser, né? Que a gente viu o Dustin visitando a lápide do Ed Manson, que saiu há muito tempo atrás, e lá na lápide do Ed está pichada, né? Simplesmente vandalizaram a lápide do Ed, que deve ter sido o Andy ou então qualquer outro cara que agora deve ser o líder do time do basquete. E finalmente os irmãos Duffers deram uma entrevista também para Empire e para diversos outros veículos, e eles revelaram muitas informações cruciais sobre o final da quinta temporada de Stranger Things. Informações valiosas demais, porque como a gente sabe, né, a espera tá quase acabando, cara. Os irmãos Duffers, as Mint,
mentes por trás do fenômeno Stranger Things finalmente revelaram detalhes suculentos sobre a quinta temporada. E a Netflix já prepara o terreno pro adeus e uma das maiores produções da cultura pop, né? Enquanto os fãs do mundo inteiro tentam lidar com o fato de que sim, essa aventura em Hawkins está chegando ao fim, cara. E uma das grandes perguntas que está no ar na série Stranger Things e que eles deixaram nesses últimos anos, nas últimas temporadas, é o que é o mundo invertido. O que é esse lugar? Como que isso aconteceu? Qual o real significado? Ou qual a biologia por trás desse lugar? Por que as coisas lá são diferentes de Hawkins, mas ao mesmo tempo são parecidas? Os irmãos Duffers confirmaram que eles vão responder isso no último episódio. Eles disseram que vai ser um final épico, literalmente, né? Em entrevista exclusiva à Variety, os irmãos revelaram que o final da série terá cerca de 2 horas de duração, ou seja, praticamente um filme de despedida, né? E o Matthew e Ross Duffer prometeram que esse capítulo final vai amarrar os mistérios do mundo Vertigo que os fãs esperam desde 2016, cara. E outra coisa interessante também é a voadora no like embaixo, cara. Aproveita que temos muito, mas muito do que comentar sobre essa quinta temporada, tá? Algumas imagens vazadas. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, @LucasMGeek. A gente vai trocar essa ideia sobre Stranger Things e diversas outras séries. Faz tudo isso que é nóis. Nice. O Ross Duffer, né, ele explicou que esse segredo foi guardado a 7 chaves, mas que finalmente eles vão revelar o grande mistério por trás do mundo invertido, por trás do Vecna, do Henry Creel, como que tudo isso aconteceu. Se liga no que eles disseram. Toda a temporada era tipo, devemos conversar sobre isso? E nós dizíamos, não, vamos esperar. E então finalmente pensamos, bem, temos que fazer isso agora. Cara, essa fala é reveladora, né? Mostra que o enigma do mundo invertido não foi algo criado às pressas, mas parte de um plano traçado desde o início. Isso explica porque tantas peças aparentemente desconexas, né, o desaparecimento de Will, a ligação do Vecna com Eleven e até a paisagem congelada e estagnada da dimensão parecem agora fazer parte de um quebra-cabeça bem planejado. E convenhamos, o time faz sentido, né? Depois da 4ª temporada, onde vimos Vecna mostrar seu verdadeiro poder e quase transformar Hawkins em um portal pro inferno, o mundo invertido nunca foi tão ameaçador. E aí fica a pergunta, afinal de contas, o que é o mundo invertido? O que é o Upside Down? E por que essas coisas estão... Qual a origem de tudo? Será que realmente a origem foi lá atrás, quando Eleven levou o Vecna pro mundo invertido? Mas antes disso, o Vecna ele já tinha os poderes, né? O Henry Creel ele já havia desenvolvido suas habilidades antes mesmo do Brenner raptar o garoto e transformar ele no número 1. Qual a origem de tudo, cara? Eles vão responder. Essa é a grande pergunta, né? A 5ª temporada promete responder como essa dimensão surgiu, por que o ar é tóxico e até onde vai o controle do Vecna sobre ela. E uma das teorias mais populares entre os fãs é que o mundo invertido não é exatamente uma realidade paralela, mas uma versão distorcida do próprio planeta Terra, congelada no tempo desde o dia em que Will Byers desapareceu na 1ª temporada. E isso explicaria porque o relógio na casa dos Byers está sempre parado e porque tudo parece preso em 83. Talvez o mundo invertido seja uma espécie de cópia criada pelo Vecna ou pelos experimentos do laboratório de Hawkins, que é um reflexo sombrio, uma cicatriz deixada pelo abuso do poder de Eleven ao abrir o primeiro portal. E se essa teoria se confirmar, cara, o final dessa 5ª temporada vai trazer um peso extra, vai trazer um peso que a gente não imaginava até então, porque não vai ser só a Eleven duelando contra o Vecna, a Eleven tentando derrubar o Vecna e acabar com todo esse sofrimento. Vai ser a Eleven lidando com as consequências de suas próprias ações. Já imaginou se tudo isso, de fato, é culpa da Eleven, do que ela fez lá atrás? E segundo o Matt Duffer, né, o final da 5ª temporada, né, o final da série como um todo, não foi improvisado. Eles já tinham o final da série desde a 1ª temporada, eles já sabiam exatamente como Stranger Things iria terminar desde 2016. Segundo eles, não foi algo que tivemos que nos esforçar para criar. A ideia central do final já tínhamos há muito tempo, mas isso não quer dizer que o processo tenha sido fácil. A roteirista, né, a Kate, contou que a equipe reescreveu o roteiro dezenas de vezes, revisando e expandindo a história até que tudo fizesse sentido. Eles se inspiraram em finais lendários da TV, né, como 6 Feet Under, o Friday Night Lights e a Família Soprano. Ou seja, o objetivo é criar um desfecho que emocione, mas também divida opiniões. Afinal, os melhores finais da série são sempre debatidos por anos, né? E com isso a gente entra nesse tópico, né, que é um pouco polêmico, que é justamente os finais de algumas séries grandes que acabaram não convencendo boa parte do público. E aí a gente vai lembrar de Lost, a gente vai lembrar de Game of Thrones, vai lembrar de How I Met Your Mother, que são grandes séries, são séries espetaculares, mas que tiveram finais bem divisíveis. Os Duffers sabem que eles estão pisando em um terreno perigoso, né? E o Ross Duffer, ele brincou com isso. As séries que tentam ser super inteligentes, acho que é aí que as coisas podem dar errado muito rápido, né? E essa frase diz muito, né? Parece que os Duffers querem evitar o erro de complicar demais o enredo. E a ideia é encerrar a história de forma emocional, de forma nostálgica e coerente, sem forçar explicações filosóficas demais, né? O Matt Duffer, ele completou: estamos muito felizes com o final. É estressante lançá-lo, mas temos orgulho do que criamos. E com
base nessas falas dos irmãos Duffers, né, que eles deram recentemente na entrevista pra Variety, a gente já pode criar alguns cenários interessantes, algumas teorias interessantes. A primeira é a redenção de Eleven e o fim do Vecna, né? Tudo indica que Eleven vai enfrentar o Vecna em um último confronto, só que diferente das outras batalhas, essa pode ser mais espiritual do que física, uma luta de memórias e emoções. Talvez Eleven precise revisitar o momento em que abriu o primeiro portal e literalmente fechar o ciclo que ela mesma iniciou. Outra teoria também, essa daí já é quase confirmada, na verdade, é confirmada pelos irmãos Duffers, de que o Will Byers, ele pode e vai ser o centro dessa quinta temporada. Eles já confirmaram isso há meses atrás. O Will Byers vai ser um dos protagonistas dessa última temporada. O Will sempre teve uma conexão misteriosa com o mundo invertido, né? Desde o início, ele sente a presença do Vecna do Devorador de Mentes. É bem possível que nessa última temporada ele seja a chave, talvez até o elo entre as duas dimensões. Alguns fãs acreditam, né, que o Vecna ainda o usa como receptáculo, né? O que colocaria o Will em uma posição trágica no desfecho, né, velho? E outra hipótese também muito plausível, ainda mais se a gente analisa essas entrevistas dos Duffers recentemente, tá com carinha de que algum personagem importante vai se sacrificar no final, tá? Cara, Stranger Things sempre lidou com o tema da perda, né? Hopper, Max, Billy, todos já passaram por isso. Não seria surpresa se algum personagem principal se sacrificasse pra fechar o portal definitivamente. E sim, é provável que Eleven esteja no topo dessa lista. Afinal, tudo começou com ela e talvez termine com ela. E baseado nessas entrevistas, é possível que no último episódio, né, que eles disseram que vai ser um epílogo de 40 minutos mais ou menos, ou seja, vão ser 40 minutos de desfecho, de despedida, é provável que a gente tenha outro salto no tempo. Afinal, os Duffers já disseram que sabem exatamente qual será a última cena da série há anos. E isso sugere algo simbólico, né? Talvez um salto no tempo mostrando Hawkins reconstruída, os personagens adultos seguindo suas vidas e um pequeno detalhe deixado em aberto, com um piscar de luz do quarto do Will, indicando que o mal nunca vai ser completamente destruído. Só que, cara, independente de como o final se desenrole, uma coisa é certa: Stranger Things marcou uma geração. Misturando nostalgia dos anos 80, terror à la Stephen King e dramas adolescentes genuínos, a série conseguiu algo raro, que é unir crítica e público. E agora, com o episódio final digno de cinema, os Duffers prometem entregar tudo o que os fãs esperam, né? Que é emoção, respostas e aquele toque de mistério que faz a gente se perguntar se o mundo invertido realmente foi fechado ou apenas ficou quieto por um tempo, né? E temos mais imagens vazadas, imagens oficiais, tem imagens da Eleven treinando junto com o Hopper. Eu vou mostrar tudo isso no próximo vídeo, então não perde. Comentem embaixo as expectativas e teorias de vocês para a última temporada e façam tudo isso que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!